em Gênesis, nós vamos bem no início hoje, em Gênesis, no capítulo de número 1. Olha, voltou tudo de novo. Quem estava lendo a Bíblia aí, vamos começar de novo. A mensagem hoje vai ser em Gênesis, capítulo de número 1, e nós vamos meditar na palavra. Estamos seguindo, então, com a série de mensagens, não é, que é a tinta, pó e glória, representando aí os termos, então, a palavra de Deus, tanto a palavra escrita, a palavra falada, a palavra gravada nos nossos corações, o pó que representa a poeira do tempo, né, que essa palavra, mesmo que o tempo passe, a eternidade, a palavra de Deus permanece para sempre, e a glória de Deus que é manifesta por intermédio da palavra de Deus, do poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então nós vamos hoje, aqui em Gênesis, e essa palavra, ela é trazida para nossas vidas, sempre reforçando, né, o projeto, aí, o plano de leitura bíblica, que estamos caminhando aí de 90 dias, então essa série está caminhando junto aí, para a gente estar aprendendo e crescendo na palavra do Senhor, amém? Leia aí comigo até o verso 3, de Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós estamos então diante aqui da grande, maravilhosa, magnífica criação de Deus. O momento em que Deus começa então o espetáculo da criação. Começa então a fazer aquilo que Ele planejou em seu coração. Antes de qualquer pessoa imaginar, de qualquer coração bater, Deus já imaginava e Deus já quis, desejou e realizou essa obra maravilhosa. E nós vemos que a criação, ela é o primeiro palco, então, da palavra de Deus. A palavra de Deus que dá forma, a palavra de Deus que ordena, a palavra de Deus que traz vida e luz para a gente em tantos dias difíceis que nós vivemos, não é verdade? Nós vivemos um tempo hoje que muitas vozes querem tomar a nossa atenção. Elas querem falar com a gente, né? Você recebe a cada instante aí no seu celular ou na sua casa, onde você está, várias mensagens, vídeos, né? Você recebe slogan. Hoje até tá perigoso você falar, parece perto do celular, né? Você fala, daqui a pouco começa a aparecer notícias e coisas a respeito do que você está falando. Porque todo mundo quer pegar a sua atenção. Então são tantas vozes querendo falar. E essas vozes todas, né, parece que cada uma tem a sua verdade, tem a sua razão. E quanto mais a gente ouve, parece que mais vazio a gente vai ficando. Diante de tudo isso, como nós vamos saber qual é a absoluta verdade? Qual é a verdadeira? Em quem nós vamos confiar? E como ter firmeza? Diante de tanta incerteza que nós vivemos a respeito de tudo nesta vida hoje. Então nós temos a palavra de Deus como a verdade absoluta para nós hoje. E nós vamos ver que a criação ela vem pela palavra de Deus. Quando Deus começa então aqui fazer esta obra maravilhosa, a palavra aqui já mostra que a primeira coisa que mostra é Deus, o próprio Deus aparecendo. Então, nesse capítulo 1 de Gênesis, tem uma urgente, né, uma chamada urgente e necessária. Então, antes de todas estas vozes, a voz que apareceu primeiro foi a voz do nosso Deus. Amém? Que Ele disse: haja luz. E esse é o título dessa mensagem hoje. E disse Deus: haja luz. Amém? Quando Deus fala, as coisas acontecem. Pelo poder, Ele traz à existência as coisas que não haviam, que não existiam, e do nada Ele faz com que elas venham, então, a existir. Então, o Gênesis aqui, ele mostra que nós estamos diante, não de um mito antigo, mas nós estamos diante do verdadeiro fundamento, que é o nosso Deus, o Criador de toda a realidade que existe hoje. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então, a criação é o primeiro palco dessa palavra, onde Deus começa a realizar toda essa obra maravilhosa, esse espetáculo maravilhoso. Você gosta de espetáculo? Quem gosta de espetáculo aqui?
Tem gente que não gosta, é incrível, né? Faz espetáculo todo ano, 2 vezes pelo menos aqui, a pessoa não gosta e vem. Eu já me candidatei para alguns papéis aí, pastores. Eu queria ser Jesus, né, mas ainda não tive resposta ainda. Falar que os judeus eram moreninhos, mas nem tanto, né, naquela época. A gente gosta de espetáculo, mas o espetáculo de Deus é na vida real, não tem ensaio. Não tem um ensaio, a coisa está acontecendo, é como a música. Quando você vê a música sendo entoada aqui, você vê que tem as notas, tem o compasso, tem o ritmo, tem a harmonia, a melodia, tudo acontecendo, mas tudo tem que ter o momento certo, até a pausa, até o silêncio faz parte da música. A gente vê que se não for coordenado da maneira certa, isso não acontece. Assim, Deus, sendo o maestro, regendo toda essa sinfonia, Ele coloca cada coisa no lugar certo, Ele vai dando forma, Ele vai dando a luz, Ele vai colocando a pausa, Ele vai compassando o tempo, e fazendo com que essa melodia seja maravilhosa, conforme a vontade dEle, que está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa, então, necessidade hoje, de ouvir a Deus, a voz de Deus, que é o maestro que está acima de todas as coisas, o nosso Pai, de ouvir Ele, que Ele esteja falando conosco, dirigindo e guiando as nossas vidas. E assim eu quero passar aqui nesse momento ao primeiro ponto desta mensagem. Gostaria que você seguisse comigo. A palavra diz que no princípio Deus, você leu aí, prestou atenção? No verso de número 1, ele fala assim, no princípio, Deus. Por quê? Deus, Ele é o fundamento absoluto de todas as coisas. Existia uma realidade divina, pessoal, como ponto de partida. Não existia ainda energia, não existia ainda matéria, ainda não existia nada, mas a palavra diz que no princípio, Deus, porque Deus já estava ali antes, Ele já era. Ou seja, para que todas as coisas realmente se sustentem e permaneçam, é necessário que exista um fundamento, um firmamento. E que esse firmamento, ele seja um firmamento forte, bem colocado, bem posicionado. E o firmamento da palavra é o próprio Deus. Da criação é o próprio Deus, o nosso Senhor. Na linguagem da construção civil, eu tenho um filho que é engenheiro, né, e sempre que eu ando com ele, ele vê alguma coisa, ele já fala, né, porque a pessoa quando está dentro de uma área, né, ela está sempre enxergando o que o outro não enxerga. Dependendo do que você trabalha, dependendo do que você gosta, você está sempre enxergando algo diferente que as pessoas não veem. Dentro da linguagem da construção, a gente vê construção civil, o prédio ele pode ter uma beleza estética, né, ele pode ser um prédio mais ousado, né, na forma de fazer, mas se não tiver um firme fundamento, ele pode cair por terra. Não é verdade? Pode vir a se abalar, porque não é a beleza que vai dar para ele estrutura para que ele fique em pé. É o fundamento que vai dar para ele essa estrutura. Deus estava no princípio, antes de todas as coisas, Ele é o verdadeiro fundamento de todas as coisas. E sem Ele nada se fez, nada se faria. Então o que acontece? Nós precisamos entender. Paulo reforça que essa ideia, quando apresenta Cristo como fundamento, ele diz assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, Cristo não é apenas um apoio, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, na qual nós precisamos fundamentar, então, as nossas vidas. O Salmo fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E edificar a casa em Deus significa que você está construindo a sua família, a criação dos seus filhos, você está construindo a sua vida profissional, a sua vida financeira, de acordo com a vontade de Deus. E quando as pessoas olharem para a sua vida, ela não vai ver você, o teu nome sendo ali colocado como principal, vai ser o nome de Deus que vai ser colocado como fundamento da sua vida, nas coisas que você faz
e na maneira com que você vive. Amém? Então ele tem que ser o firme fundamento de todas as coisas, tem que ser o Senhor nas nossas vidas. Amém? Então Deus, ele é também tido no conceito do arquiteto supremo, aquele que é o designer de todas as coisas, porque há sim um entendimento, até na mente de muitos cientistas, que há uma força criadora e que rege todas as coisas. Até o cientista, por exemplo, que desvendou o genoma humano, ele declarou a existência de Deus, porque não há como uma Terra, um universo, ter tanta harmonia, se não há uma inteligência suprema por trás de todas essas coisas. Para ver a natureza, para ver os animaizinhos, como eles vivem, como as coisas acontecem. Tudo é magnífico, maravilhoso e bem coordenado. Isso não poderia ter acontecido por acaso. Só com uma força suprema por trás disso. E esses dias eu conversando com um rapaz que ele estuda, como é que é? Química. Não sei se é química que ele faz. E ele falando para mim sobre a questão da matéria escura, né? Da energia escura. Né, que todo mundo sabe que existe, os cientistas sabem que existe, mas ninguém sabe explicar o que é. Né? Ou seja, é algo inexplicável. Tem coisas inexplicáveis no universo que a ciência ainda não tem como, talvez, trazer uma explicação plausível para isso. E muitas vezes a gente não quer simplesmente falar que isso é Deus. É o próprio Deus agindo por intermédio da natureza em todas as coisas. Tem um intelectual chamado Vishal Mangawad, que ele é um intelectual cristão indiano. E ele estuda a forma com que a palavra de Deus influencia as sociedades. E tem um livro dele que fala que o mundo que foi criado pelo um livro, o livro que criou o seu mundo, falando do Ocidente. Ou seja, o Ocidente, se você prestar atenção, a política, né, a sociedade, a justiça, o direito, todas estas coisas praticamente são fundamentadas na palavra de Deus. Se você olhar a maneira com que essas coisas são configuradas, você que está lendo a Bíblia aí, talvez você que está acompanhando, lendo desde o Gênesis, você está vendo lá, quando Deus já foi dando para eles, como que deveria, por exemplo, julgar uma pessoa, decidir se a pessoa era culpada ou não era culpada. Isso foi inventado lá atrás. Já existia há muito tempo. Tem que ter testemunha. A testemunha tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que investigar para ver como que aconteceu, se a pessoa fez por querer, se não fez por querer, para saber se a pessoa é culpada ou não é culpada. Ou seja, coisas que vêm da palavra de Deus desde o princípio. E a palavra de Deus influencia totalmente na vida das pessoas sem que as pessoas percebam. Esses tempos uma pessoa falou para mim, eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia, porque foi o homem que escreveu a Bíblia. Aí eu falei para ele, meu irmão, se não existisse a Bíblia, você ia ouvir falar de Deus aonde? Como que você fala para mim que você crê em Deus se você não crê na Bíblia? Quem que ia falar de Deus para você se não fosse a palavra? E aí ele ficou meio sem resposta, né? Porque é a própria palavra que manifesta Deus, que é desde o princípio de todas as coisas. Amém? Então ele é o firme fundamento de todas as coisas. Na leitura bíblica aí, nós vemos em Jó, que Eliú, ele vem ali repreender Jó, lá no capítulo 33, e ele fala para Jó assim, no capítulo 33, o verso de número 13 e 14, ele diz assim, por que você acusa a Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Porque a verdade é que Deus fala, e ele fala a todo momento, de todo modo, mesmo que o homem não perceba. Ou seja, Deus está falando a todo tempo, Deus está direcionando a todo tempo, Deus está trazendo para a gente a todo tempo uma fundamentação para que a nossa vida tenha base em todas as coisas. Nós precisamos entender e colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então a chamada de Gênesis é para que voltemos ao princípio. O princípio é Deus. O
princípio é o Criador de todas as coisas, que pela palavra de Deus, pela sua palavra criou, fez que viesse a existir essa terra. E nós vemos em Gênesis algumas coisas que são principais e interessantes: aliança, promessa e propósito. Aliança, promessa e propósito. Para que estas coisas acontecessem, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Trazer provisão para o homem. O que Deus faz? Ele cria um ambiente, ele cria uma oportunidade para que o ser humano possa viver e ser conduzido. Então ele já preparou o lugar primeiro. Você vê que antes de criar o homem, Deus já criou o lugar. Ele já trouxe a provisão. Já colocou os animais, já colocou o alimento, já trouxe a provisão e depois criou o ser humano. E aí ele faz uma aliança com o ser humano. Com essa aliança, ele faz promessas para motivar, incentivar, direcionar o ser humano para que ele chegue no propósito. E qual que é o propósito? O propósito é ser totalmente dependente de Deus, que é o princípio de todas as coisas. Você vê que Moisés, quando começou, Deus chamou ele não queria ir. Mas quando ele entendeu o propósito, ele não queria mais voltar. Tanto que quando ele defende o povo, que o povo tinha feito bezerro de ouro, ele fala: Senhor, perdoa-lhes, ou risca o meu nome do livro que tu escrevestes. Você vê que quem não queria ir, depois já estava brigando para que Deus defendesse, para que Deus protegesse e perdoasse o povo, porque ele havia entendido o propósito. A mesma coisa aconteceu com Josué, que chegou um momento e falou assim: escolhe quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os profetas também, profetas que lutaram contra reis malvados, que lutaram contra outros profetas, mas que não abriam mão de ouvir a voz de Deus, que é o princípio de todas as coisas, porque entenderam o propósito e não dão ouvidos a outras vozes. Amém? E isso nos leva então a um outro ponto, o segundo ponto. A presença no caos. A terra era informe, mas não sem esperança. Então havia um amor. A terra era informe, mas havia esperança, porque era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor de Deus sempre existiu. Deus sempre foi um ser relacional. E nos criou assim também. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos criados para o relacionamento. Mesmo que a terra fosse em forma, ela não era sem esperança. Eu acho que um exemplo muito bom para isso é o casamento, né? Esses tempos acharam uma foto minha lá de quando eu era criancinha ainda. Era informe, mas não sem esperança. Deus tem um jeito de agir nas nossas vidas, né? E olhando aquilo, eu falei: meu Deus do céu, né? Como que Deus levanta pessoas preparadas, né? Para falar assim: não, eu vou casar com ele, né? E aí veio a Daniele, que casou comigo. Então, mesmo que a gente não vê, muitas vezes, esperança nas coisas, mesmo que a gente vê que as coisas não estão da forma que a gente quer, a gente tem que entender que o amor de Deus, que existe desde o princípio, muda situações, muda as nossas vidas, transforma realidades. Amém? Pode transformar a realidade da sua vida, a vida daquela pessoa que você tem orado, seu casamento, a sua família. Nós precisamos entender que Deus, desde o princípio, Ele vem aplicando o seu amor, e até hoje Ele faz isso com a sua presença, porque Ele se mantém ao nosso lado em todo o tempo, e não se afasta de nós. A presença de Deus, ela se faz aqui mesmo no caos, em tempos difíceis que nós vivemos. O Brasil, esse país tão bonito, né? Eu comecei a dar umas viajadas agora, o filho cresceu, e agora eu e minha esposa estamos conseguindo dar uma saída para viajar, só nós. Rapaz, mas é bonito esse país demais, né? Muita gente bonita, tem gente feia também, mas muita gente bonita, muita comida boa, não é verdade?
Você chega em qualquer lugar, você é bem recebido, povo receptivo, educado, alegre. Sabe, tem que orar, gente, para acabar essa bagunça nesse país, sabe? O povo precisa ter um pouco mais de prosperidade, né? Um pouco mais de conforto, tranquilidade, sossego. Parar que toda hora você tem que ficar, mas o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Vamos sossegar um pouco, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais isso. Orar para esse povo brasileiro. Teve um francês que veio aqui uma vez, ele tinha um rolo com a minha sogra lá, e eu conheci o francês, até estudei francês, aprendi a falar um pouco, chegava lá, ça va bien, et toi? Né? Ah, je m'appelle François, estava conversando com ele. E o que aconteceu? Chegou aqui, não queria ir embora mais. Não queria ir embora do Brasil mais. E assim acontece com muita gente que vem para esse país, porque ama esse lugar, e a gente às vezes parece que somos os primeiros a falar mal, a criticar. A presença de Deus, ela é certa e verdadeira no Brasil. Nós temos que orar para que Deus, pela sua presença, sua graça, o seu amor, transforme esse país pela justiça em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então ora pelo Brasil em nome de Jesus. Então o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo, a Bíblia mostra que sempre Ele está presente nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. O Espírito Santo está conosco. Nós somos chamados, então, à esperança, mesmo nas crises pessoais, mesmo nas dificuldades. A esperança tem que fazer parte da nossa vida, de encher o nosso coração de alegria, acender a nossa vontade de continuar vivendo e fazendo as coisas acontecer. Porque a presença de Deus é certa. Tem um termo que se chama Theatrum Gloriam Dei. Esse termo, ele se refere ao teatro da glória de Deus, que é um termo cunhado aí por João Calvino, que significa o quê? Que a nossa vida aqui, a nossa existência, ela é um teatro, um espetáculo de Deus. Que nós somos aqui personagens, participando então, né, de cada cena que ela é dirigida pelo próprio Deus. E aqui nós somos então, de alguma maneira, apresentados dia a dia ao nosso Deus, para que estejamos vivendo, fazendo o melhor. Sabe, essa peça, vamos dizer assim, entre aspas, essa peça teatral não tem ensaio, gente. Não tem ensaio. Se você errou, vai ter consequência. Você fez bem feito, você vai colher, mas se fez mal feito, você vai colher também. A presença de Deus é em nós. E ainda Calvino fala que a palavra de Deus é a maneira com que, o óculos com que nós temos que enxergar esse mundo. Nós temos que saber ler esta vida e ler a maneira de viver à luz da palavra de Deus. João Calvino não foi um erudito recluso, né, que ficava lá nas Torres de Marfim, lá de Genebra. Ele era um cara ativo, ele era um cara que estava inserido no meio do povo. Ele era um cara que ele estava no meio da igreja, nas controvérsias, no trabalho pastoral. E João Calvino mostra que ele gostava muito de ver a igreja cheia, mas gostava muito também de ver o povo vivendo suas vidas e glorificando a Deus no viver. Porque a presença de Deus é real a cada momento das nossas vidas, amém? Então nós precisamos entender o que Deus tem para nós e a presença dele que é real. Na vida pessoal, por exemplo, quando nós enfrentamos situações difíceis, nós podemos descansar na certeza de que Deus está conosco, amém? Ele sempre esteve. A palavra diz que Ele jamais nos abandona, ainda que uma mãe venha abandonar o filho, Ele jamais nos abandonará, amém? Sempre está conosco, então nas situações difíceis, na sociedade, nos momentos de incerteza, como eu acabei de citar, né, seja política, seja economia, seja justiça, seja o que for, que você talvez esteja vivendo com medo e preocupado.
Tenha certeza que a presença de Deus é o que marca e o que faz a diferença para todas as coisas, amém? Então, na comunidade, na igreja, nós precisamos ser ativos. Em tempos de escândalos, muitas vezes, divisões de igreja, líderes que caem, que pecam. Nós precisamos entender que a esperança, ela está sempre em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus que paira sobre as nossas vidas. E temos que estar com os nossos olhos fixos nele. Sempre nele. No nosso Senhor Jesus Cristo. Então, à luz da palavra, nós vamos entender que a sociedade e o caos não são motivos para a gente abandonar o nosso Deus e nem a sua palavra. Então, se no primeiro ponto aqui, nós vemos que o fundamento absoluto é Deus, né? Ele não se limita ao início, mas ele permanece conosco até hoje e vai ficar conosco até quando voltar para vivermos com ele eternamente. Nós vemos que esse Deus que dá ordem, a sua voz também, ela separa a luz das trevas. A palavra de Deus diz que Deus, ele diz para que houvesse dia e houvesse noite. É o Deus que separa, que traz ordem ao caos. E esse é um dos grandes problemas, que nós vivemos muitas vezes uma vida de caos, mas nós não queremos organizar e não queremos deixar que ninguém venha organizar a nossa vida. Não queremos aceitar. Muitas vezes não queremos aceitar que somos os responsáveis pelo caos. Fui eu que aceitei a condição, fui eu que assinei o papel, fui eu que falei sim, fui eu que me envolvi nesse relacionamento. Então, muitas vezes o caos, ele está instalado, a culpa é minha mesmo. Mas o fato é que a gente não quer aceitar. Não é verdade? Por exemplo, tem uns pais aí, né, os irmãos que as mães estão no face a face, talvez o caos esteja instalado dentro da sua casa, por falta das mulheres. Mas daqui a pouco ela vai chegar, né? Daqui a pouco vai regular, vai abençoar lá e vai resolver tudo. Eu me lembro de um dia que a minha esposa saiu, recém-casado, fazia pouco tempo, não sei quanto tempo que eu estava casado. Sei que você casa, os amigos vão desaparecendo, né? Porque você casou e era amigo solteiro, né? Não dá certo. E um dia ela saiu, chegou alguns amigos lá em casa e eu coloquei eles para dentro. Aí começamos a fazer uma comida lá e comer e não sei o quê. Daqui a pouco ela chegou, passou direto, não falou com ninguém. Aí eu fui lá conversar com ela. Ela falou assim, pode mandar todo mundo embora. Aí cheguei e falei para eles, olha, ela agradeceu a presença de vocês aqui. Ficou muito feliz que vocês estavam aqui, mas vocês vão ter que ir se retirar agora. Colocou ordem no caos, na hora. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele separa, então, ele traz luz aonde havia escuridão. Então, essa imagem aqui, quando a gente vê, sugere, então, a ausência. E Deus ordena a luz ela vem para nos direcionar. Quando Deus fala, haja luz e houve luz. Então, a primeira palavra registrada é a ordem de clareza, para que a gente enxergue, para que a gente ande pelo caminho certo, para que a gente veja as coisas certas, para que nós estejamos entendendo o que é para fazer. Você presta atenção que sempre a Bíblia traz muito ensino. A gente se preocupa muito com os acontecimentos, os milagres. Mas a Bíblia traz muito ensino, porque o ensinamento é ele que esclarece, é ele que dá luz, é ele que dá direção. O ensinamento é ele que dá para você a condição de você decidir entre o certo e o errado e fazer o que é bom e o que agrada a Deus. Dá para compreender isso? Nós precisamos entender quando, por exemplo, Moisés se encontrou com Jetro. Jetro falou para ele, olha, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que colocar líderes, de 100, de 10, de 50. Outra coisa, você tem que ensinar o povo a lei, para que eles aprendam e resolvam por eles mesmos. Só se eles não conseguirem resolver, eles vêm até você. Então, a palavra de Deus traz luz. E a luz é para quê? Para iluminar. Não só iluminar as nossas vidas e nos fazer enxergar a verdade,
mas para que nós estejamos também iluminando a vida de outras pessoas. Por isso que a palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Sem olhar para cima, você sabe qual é o tipo de luz que tem aqui em cima? De lâmpada? Sabe ou não? Tem gente que diz que sabe, tem gente que olhou para cima. Por quê? Porque você não está preocupado com um tipo de lâmpada, você está preocupado com a iluminação. Ela está iluminando para onde você está indo. Então, quando você se torna a luz do mundo, não é para as pessoas olhar para você, é para você iluminar para que elas andem no caminho certo. Amém? Não é você que brilha, não é você que é o que tem que chamar a atenção. É a iluminação que você traz para a vida dela é que tem que acontecer da forma correta, para que ela enxergue a verdade e ande pelo caminho de Deus. Amém? O pastor e teólogo anglicano John Stott, ele reforça, a dimensão confrontadora dessa luz. Diz assim: devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe a nossa segurança, abale a nossa complacência. Então nós temos que deixar essa palavra nos confrontar, falar conosco, mexer com a gente mesmo, sem medo. Tem que ler todos os textos bíblicos, aqueles mais fortes, aqueles que falam com a gente, que chamam a nossa atenção. Não pode ficar pulando o texto bíblico, não. As pessoas têm aquelas caixinhas de surpresa, abre assim, esse não. Isso aqui é bom. Só pega o versículo que é gostoso de ouvir, Aquele é uma raça de víboras, aquele ele não quer ouvir. Nós precisamos deixar a palavra nos confrontar e mudar as nossas vidas por completo. Então, Cristo, o Evangelho de João diz assim, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Quem é essa luz? É Cristo. Cristo Jesus é a luz encarnada que vem para iluminar as nossas vidas. Amém? Nós estamos encerrando já. Eu gostaria que você estivesse já fechando o seu olho e meditando nesse momento. Tim Keller, no livro O Natal Escondido, ele lembra que a nossa esperança não nasce dentro de nós, mas irrompe de fora. Há uma luz fora deste mundo, e Jesus trouxe essa luz. Ele é a luz. Ele é a luz para nós, quando todas as outras luzes se apagam. Muitas vezes a escuridão moral e social inunda as nossas vidas. Muitas vezes a escuridão da mentira, do medo, da falsidade, da tristeza, da depressão, inunda as nossas vidas. Deus disse: haja luz. Essa luz, ela vem para iluminar, trazer conforto, segurança, trazer direção para as nossas vidas. Para concluir, eu quero dizer que, se no princípio não existia ninguém, existia um fundamento, que era Deus. O Espírito Santo, que é a esperança. E pela palavra Ele nos trouxe a luz, que é a direção para as nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 11. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mais de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.